onde o deserto escaldante encontra o mar gelado, onde a areia ardente se mistura com a névoa. Esse é o Namíbia, uma terra ao mesmo tempo mágica e implacável. Aqui, o deserto da Namíbia, o mais antigo do planeta, se estende como um labirinto de areia. E a costa dos esqueletos exibe carcaças de navios apodrecidos envoltos pela névoa vinda da Antártida. Não há refúgio, apenas sobrevivência com força de vontade, suor e um coração que se recusa a parar. Você verá o Oryx atravessar o calor de 45 graus Celsius sem precisar de água. Elefantes do deserto cavando fundo em busca de lençóis freáticos. E suricatos minúsculos sobrevivendo graças à união do grupo. Essa não é apenas uma história de adaptação, é uma ode épica aos guerreiros silenciosos que vivem na tênue linha entre a vida e a morte. Namíbia selvagem, o confronto final, vida ou morte nas areias ardentes. Namíbia, um dos desertos mais antigos do mundo, existe há mais de 55 milhões de anos. As enormes dunas vermelhas aqui estão em constante transformação sob a força dos ventos, criando um labirinto vivo, ao mesmo tempo de uma beleza de tirar o fôlego e de uma severidade implacável. Em Sossusvlei e Deadvlei, antigos leitos de lago que um dia estiveram cheios de água agora revelam apenas os troncos secos das árvores Camelthorn, imóveis sob o sol escaldante há 900 anos. O ar seco e quente preservou esses esqueletos de madeira acinzentada, transformando-os em monumentos naturais, testemunhas silenciosas de um passado verdejante que se afastou para sempre. Ao longo da costa dos esqueletos, que se estende por mais de 1,93 quilômetros, o deserto árido encontra a fria corrente marítima de Benguela. A névoa, que se estende por até 48 quilômetros terra adentro, torna-se uma fonte rara e preciosa de água para plantas e animais, os sobreviventes de uma terra onde quase nunca chove. Os destroços dos navios engolidos por ondas violentas e areia escaldante ainda estão lá, enferrujados, como cicatrizes permanentes na pele da costa dos esqueletos. A Namíbia também é um tesouro geológico extraordinário. A região do Grupo Nama conserva fósseis antigos do período Ediacara, cerca de 600 milhões de anos atrás, as primeiras evidências conhecidas de vida multicelular na Terra. O Planalto de Comas no centro e a planície de Kalahari ao leste registram transformações geológicas que ocorreram ao longo de milhões de anos, desde intensas atividades vulcânicas até os movimentos sutis da tectônica de placas. No coração do deserto, oásis vivos como o rio Kunene, as planícies alagadas do Caprivi e a vasta salina de Etosha tornam-se veias vitais do ecossistema. Etosha, com mais de 4,76 quilômetros quadrados de extensão, já foi um enorme lago, e hoje só se enche de água após raras chuvas. Quando a chuva chega, centenas de espécies de aves migratórias e animais se reúnem, desde bandos de flamingos cor-de-rosa até as resistentes manadas de Oryx, pintando um quadro vibrante da vida que explode em meio às areias brancas. Na Namíbia, mesmo nos locais mais áridos, a vida insiste em florescer como feixes de luz emergindo da escuridão infinita. O deserto da Namíbia, uma arena sem misericórdia. Durante o dia, a temperatura escaldante ultrapassa os 45 graus. À noite,
Ela despenca para abaixo de 0 graus, fria o suficiente para cortar a pele. Sem zonas de transição, sem concessões, apenas os fortes sobrevivem. A precipitação média anual é de apenas cerca de 50 milímetros, tornando a água um tesouro mais valioso que o ouro. Os ventos frios vindos do Atlântico, em vez de aliviar o calor, trazem nuvens de poeira que desgastam toda a forma de vida que atravessam. A comida é tão escassa quanto a água. A vegetação do deserto, como a eufórbia e os capins secos, cresce esparsamente, com poucos nutrientes, obrigando os animais a percorrer dezenas ou até centenas de quilômetros em busca de sobrevivência. Cada jornada é uma aposta de vida ou morte, onde cada passo exige energia, cada movimento representa uma chance de continuar vivo. A competição é a regra inquebrantável. A chita, com sua velocidade explosiva de até 96 km por hora, transforma o deserto numa pista de corrida mortal. Mas o calor abrasador rapidamente esgota suas forças. Os leões soberanos indomáveis da savana se escondem próximos às poças d'água, espreitando com paciência suas presas, prontos para lutar contra qualquer desafiante. Neste mundo implacável, até os fracos precisam aprender a ser extraordinários. O Springbok, pequeno mas ágil, salta pelo ar com impulsos impressionantes, como flechas de luz atravessando camadas de ar denso e quente. Na Namíbia, cada amanhecer é uma batalha, cada gota d'água, cada batida do coração é um testemunho do instinto feroz de sobrevivência, onde a vida insiste em emergir da própria morte. A morte não é absoluta. Ela é apenas a perseverança em outra forma. No coração do deserto da Namíbia, onde o sol transforma a areia em lâminas de fogo escarlate, a vida não apenas existe, ela desafia. Este é o território dos paradoxos, onde morte e vida se entrelaçam como fios na grandiosa tapeçaria da natureza. O deserto, com sua severidade implacável, é a forja da evolução, onde cada criatura é uma obra-prima moldada ao longo de milhões de anos. Sob o calor abrasador, sob um céu sem nuvens, histórias de resistência ecoam não por palavras, mas por pegadas, por danças e por memórias gravadas nos corpos. Neste documentário animal, o Oryx, o Springbok e o elefante do deserto, 3 símbolos da vida no deserto, contam histórias de adaptação, de coragem e de uma verdade profunda. A morte não é o fim, ela é transformação, é perseverança com outra forma, é a declaração de que a vida, por mais frágil que seja, sempre encontra uma maneira de renascer das cinzas. Sob o sol escaldante do deserto da Namíbia, uma silhueta imponente surge entre as dunas vermelhas. O Oryx, também conhecido como James Bok, permanece altivo como um guerreiro ancestral. Seus longos chifres retos, que se erguem em direção ao céu como 2 lâminas, são o símbolo da indomabilidade. Sua pelagem cor de areia brilha sob a luz solar, fundindo-se à paisagem árida, como se o próprio deserto o tivesse esculpido. O Oryx não é apenas um ser vivo. Ele é uma máquina de sobrevivência, um mapa vivo da adaptação evolutiva. Num ambiente onde a temperatura pode ultrapassar os 50 degraus Celsius e a água é tão rara quanto um sonho distante, o Oryx aprendeu a sobreviver com feitos que a ciência apenas começou a compreender. Seu corpo é uma obra-prima da natureza. O sistema circulatório especial do Oryx permite resfriar o sangue antes que ele chegue ao cérebro, prevenindo assim o risco de insolação fatal.
Ele pode viver por semanas sem beber água, extraindo umidade de plantas desérticas como arbustos ressecados ou raízes suculentas. Em casos extremos, o Oryx é capaz até de elevar sua própria temperatura corporal a níveis quase perigosos, para reduzir a perda de água por transpiração. Mas a resiliência do Oryx não reside apenas em seu corpo. Ela está presente em seu silêncio carregado de vontade. Cada passo do Oryx sobre a areia quente é uma travessia pelo deserto da memória de ancestrais que enfrentaram os mesmos desafios, que caminharam pelos mesmos caminhos sem direção. O Oryx não foge do calor nem da morte. Ele os encara, com um olhar penetrante e passos firmes, como um guerreiro que atravessa um campo de batalha sem fim. Quando o crepúsculo cai e a luz vermelha cobre as dunas, o Oryx permanece em silêncio. Seus chifres erguem-se como uma declaração solene. A vida, mesmo na fornalha do deserto, ainda é um milagre. E a morte, quando chega, não é derrota. É apenas outra forma de perseverança, quando o corpo se funde à areia e se torna parte do deserto eterno. Se o Oryx é o guerreiro do deserto, o Springbok é o dançarino. Pequeno, gracioso, com pelagem marrom clara salpicada por linhas brancas puras, o Springbok é a alma livre do deserto. Sob o sol escaldante, quando o ar vibra com o calor, o Springbok surge como um raio de luz, uma pequena chama vibrante em meio à paisagem monótona. O que torna o Springbok especial é sua dança chamada Pronking, uma sequência de saltos verticais no ar, com as 4 patas rígidas e as costas arqueadas como um arqueiro prestes a disparar sua flecha. O Pronking não é apenas um mecanismo de defesa que confunde predadores como cheetahs ou hienas. É uma declaração, um hino à vida que merece ser contemplada. Quando o Springbok salta, parece desafiar a gravidade, desafiar a severidade do deserto e até desafiar a morte à espreita. Cada salto é um momento de alegria pura, uma afirmação de que viver não é apenas existir, é viver com intensidade. O Springbok, assim como o Oryx, é fruto de milhões de anos de evolução. Pode correr a uma velocidade de até 88 km/h, cruzando grandes distâncias em busca dos raros campos verdes que surgem após a chuva do deserto. Seus olhos, grandes e brilhantes, detectam perigos à distância, enquanto suas pernas finas, mais poderosas, permitem saltos de até 15 metros. Mas acima de tudo, o Springbok carrega uma leveza interior, uma beleza frágil e ao mesmo tempo indomável. Nos raros momentos em que a chuva cai sobre o deserto da Namíbia, os Springboks se reúnem em bandos, centenas deles dançando juntos sobre a relva recém-brotada. É um espetáculo deslumbrante, um mar de luz em movimento, onde cada salto é um batimento do coração da vida. Mas mesmo quando a chuva cessa e o deserto retorna à sua severidade, o Springbok persiste. Ele salta, corre e vive como se dissesse que mesmo que a morte possa chegar, a vida ainda merece brilhar. Entre as criaturas do deserto da Namíbia, nada é mais grandioso e enigmático do que o elefante do deserto. Esses elefantes, pertencentes à espécie do elefante africano, adaptaram-se para viver em um dos ambientes mais hostis do planeta. Diferentemente de seus parentes na savana ou nas florestas tropicais, os elefantes do deserto são andarilhos guardiões da memória das terras áridas. A jornada do elefante do deserto é um poema vivo, escrito com passos pesados sobre a areia,
Eles percorrem centenas de quilômetros de um rio seco a outro, em busca de fontes de água raríssimas. Sua memória, como um rolo de filme, guarda a localização de oásis, vales outrora com água e os caminhos que seus ancestrais já trilharam. A matriarca, geralmente uma fêmea idosa, carrega em si a sabedoria de todo o grupo, um tesouro de conhecimento sobre onde há água, onde há alimento e onde há segurança. O corpo do elefante do deserto é refinado para a sobrevivência no ambiente árido. Eles são menores do que os elefantes da savana, com pernas mais longas para atravessar as areias e uma pele espessa que os protege do calor extremo. Podem sobreviver dias sem beber água, alimentando-se de arbustos secos ou raízes que ainda contêm umidade. Mas o verdadeiro milagre dos elefantes do deserto está em sua memória. Uma fêmea idosa pode se lembrar do caminho até um oásis que visitou décadas atrás, guiando sua manada por terras que parecem impossíveis de atravessar. No entanto, os elefantes do deserto não são apenas sobreviventes. Eles são contadores de histórias. Cada passo seu neste documentário animal é um capítulo no livro do deserto. Cada poça d'água que encontram é uma narrativa de perseverança. Quando um elefante morre, seu corpo não apenas desaparece na areia, ele se torna parte da terra, alimentando outras criaturas das hienas aos abutres. A morte do elefante, como se diz, não é absoluta. Ela é a perseverança em outra forma, uma peça no ciclo interminável da vida. O deserto da Namíbia, com suas dunas vermelhas flamejantes e dias longos sem sombra, é uma fornalha. Mas dentro dessa chama, a vida não é consumida, ela é forjada. O oryx, o springbok e o elefante do deserto, cada um à sua maneira, são provas do poder da adaptação. Eles não apenas sobrevivem, eles vivem com um propósito, com uma vontade inabalável de continuar, apesar de todos os limites. Mas a história do deserto não é feita apenas de grandes criaturas. Sob a areia escaldante, besouros do deserto coletam silenciosamente o orvalho da manhã, gota por gota, para sobreviver por mais um dia. As plantas welwitschia, com milhares de anos de vida, enraizam-se profundamente na terra, absorvendo a pouca umidade das camadas rochosas subterrâneas. Até mesmo os grãos de areia, soprados pelo vento por milhões de anos, carregam em si a história de montanhas antigas que foram erodidas. A vida no deserto é um hino à perseverança. Ela nos lembra que a morte não é o fim, mas parte de um ciclo grandioso. Cada ser, do oryx altivo ao pequeno besouro, é uma peça de um quadro maior. Quando morrem, seus corpos se fundem à terra, tornando-se nutrientes para as gerações futuras. A morte, como o deserto nos ensina, é apenas a perseverança em outra forma. Onde a morte vem do mar, a vida aprende a se tornar eco. Ao longo da costa selvagem da Namíbia, onde o deserto da Namíbia encontra as ondas geladas do Atlântico, uma história ancestral é contada através do rugido das ondas, do chamado das criaturas e do silêncio dos ossos espalhados sobre a areia. Esta é a Costa dos Esqueletos, uma terra de paradoxos, onde a morte e a vida se entrelaçam na névoa densa da corrente fria de Benguela. Aqui, a morte vem do mar das ondas furiosas, dos dentes afiados dos tubarões, da fome dos predadores em terra firme. Mas a partir dessa morte, a vida aprende a se tornar eco, um cântico persistente de perseverança sobre criaturas que ousam viver no limite da existência. Foca do cabo, hiena marrom, águia do cabo e pinguim africano, cada espécie é uma peça no grande mosaico da Costa dos Esqueletos. Elas lutam, sobrevivem e desaparecem, mas a cada ação, a cada respiração, deixam chamados vagos que ecoam através do tempo, lembrando-nos de que a vida, por mais frágil que seja, sempre encontra uma maneira de ressoar. Na praia pedregosa da Costa dos Esqueletos, onde as ondas do Atlântico rugem sem cessar, milhares de focas do cabo se reúnem formando um retrato vívido de caos e resistência. Seus corpos brilhantes e escorregadios reluzem sob o sol, rolando na areia, amontoados em colônias densas, compondo um coral de rugidos, guinchos e ondas quebrando.
Mas por trás dessa agitação está uma luta implacável pela sobrevivência, onde cada dia é uma batalha entre ondas e aço, o aço dos dentes de tubarões e das garras das hienas. As focas do cabo são guerreiras do oceano, com corpos alongados, projetados para cortar a água como flechas. Elas são mestres da agilidade. Mergulham a centenas de metros de profundidade, prendem a respiração por vários minutos, caçando lulas e peixes nas águas geladas da corrente de Benguela. Mas o mar não é um refúgio seguro. Sob a superfície, grandes tubarões brancos predadores temíveis espreitam, prontos para atacar com velocidade e precisão mortais. Na terra firme, hienas marrons, os necrófagos do deserto, esperam a chance de capturar filhotes ou indivíduos enfraquecidos. A época de reprodução das focas do cabo é um evento sagrado e violento ao mesmo tempo. Em praias como Cape Cross, milhares de fêmeas se reúnem para dar à luz. Os filhotes, com olhos grandes e pelagem macia, nascem ao som dos rugidos maternos e das ondas do mar. Mas esse momento sagrado também é o mais perigoso. Os recém-nascidos, ainda incapazes de nadar, tornam-se presas fáceis para hienas ou podem ser levados pelas ondas. Os machos gigantes, com até 300 quilos, lutam ferozmente para defender território e direito de acasalamento, transformando a praia num campo de batalha de sangue e areia. Ainda assim, dentro desse caos, existe uma beleza inegável. Cada filhote que sobrevive aos primeiros dias representa uma vitória, um eco de vida na fronteira com a morte. Quando crescem, aprendem a mergulhar e a caçar, e continuam a canção de seus ancestrais, uma canção de perseverança, de enfrentamento ao mar aberto e de sobrevivência para contar a história. Na escuridão da névoa que cobre a costa dos esqueletos, uma silhueta silenciosa se move. A hiena marrom, com sua pelagem desgrenhada e olhos penetrantes, é a criatura incompreendida do deserto. Não é amada como as focas, nem admirada como as águias do cabo. Mas a hiena marrom cumpre um papel insubstituível. É a faxineira da história, roendo a morte para preservar a vida de outros. A hiena marrom não é um predador de topo como o leão ou a chita. É uma oportunista, vagando ao longo da costa em busca de restos de vida, desde carcaças de focas levadas pelas ondas até ossos esquecidos de navios naufragados. Mas sua existência está longe de ser banal. Num ecossistema severo como o da Costa dos Esqueletos, onde os recursos são escassos, a hiena marrom é a recicladora da natureza. Ela consome tudo o que resta, impedindo o acúmulo de cadáveres que poderiam causar doenças, e devolve nutrientes à terra. A vida da hiena marrom é uma sucessão de desafios. Ela compete com colônias agressivas de focas, enfrenta ondas imprevisíveis e, às vezes, luta contra outros predadores como leões marinhos ou até hienas malhadas. Mas a hiena marrom nunca desiste. Com mandíbulas poderosas capazes de triturar ossos e um instinto de sobrevivência aguçado, ela é a personificação da perseverança. Cada passo seu na areia é um lembrete de que, mesmo desprezada, ela é parte essencial do ciclo da vida. No céu e sob as águas da Costa dos Esqueletos, duas aves carregam histórias de fragilidade e esperança: a águia do cabo e o pinguim africano. Elas voam, elas nadam, mas ambas enfrentam o risco de desaparecer. Cada ninho com ovos, protegido entre areia e pedras, é uma metáfora de um futuro incerto, um sussurro de memórias que aos poucos se apagam. A águia do cabo, com suas asas amplas e olhar penetrante, é a mestra dos céus. Ela plana sobre as ondas, aproveitando as correntes de ar marinhas para voar quase sem bater as asas. Mergulha na água a velocidades impressionantes, pescando com uma precisão surpreendente. Mas a vida dessa ave não é fácil. A redução das populações de peixes devido à pesca excessiva e às mudanças climáticas tem forçado essas aves a voar distâncias maiores, caçar por mais tempo e enfrentar o risco constante da fome. Cada ninho construído nos penhascos íngremes da Costa dos Esqueletos é uma aposta, uma esperança frágil de que a próxima geração sobreviva.
pinguim africano, com sua plumagem preta e branca característica e andar cambaleante, é uma figura ao mesmo tempo adorável e trágica. Diferente de seus parentes na Antártida, o pinguim africano vive sob o calor escaldante da Namíbia, onde precisa cavar tocas na areia para manter seus ninhos frescos. Nada por quilômetros através da fria corrente de Benguela em busca de peixes, mas sua fonte de alimento se torna cada vez mais escassa. Colônias que antes eram numerosas agora se resumem a pequenos grupos silenciosos reunidos nas praias, como sombras de uma era que se foi. Neste documentário animal, tanto a águia do cabo quanto o pinguim africano carregam uma vulnerabilidade intrínseca. Seus números estão em declínio, e cada temporada de reprodução é uma luta pela continuidade da espécie. Mas dentro dessa fragilidade, existe uma beleza profunda. Cada ninho cuidadosamente protegido do vento e das ondas é uma promessa para o futuro. Cada voo da águia, cada mergulho do pinguim é um chamado tênue, um lembrete de que, mesmo em desaparecimento, a vida ainda vale a pena ser defendida. A Costa dos Esqueletos, com sua névoa densa e ondas incessantes, é um lugar onde morte e vida se entrelaçam numa dança eterna. As focas do cabo lutam entre ondas e aço, as hienas marrons limpam os rastros da história, e a águia do cabo, junto com o pinguim africano, carregam as sombras da memória. Mas todos eles, cada um à sua maneira, são ecossons da vida que ressoam em meio à severidade do mar. A névoa da corrente de Benguela, com sua umidade preciosa, é fonte de vida para as criaturas que habitam esta região. Ela nutre plantas exóticas como a welwitschia e fornece gotas de orvalho para pequenos besouros do deserto. Mas a névoa também é símbolo da incerteza, das fronteiras tênues entre a vida e a morte. Dentro dessa névoa, cada ser conta sua própria história, mas todos se fundem em um canto maior, o canto da perseverança, daquilo que se torna eco em um mundo em constante transformação. Se existe um Deus, certamente ele habita nas fontes de água. No coração da Namíbia, onde o deserto da Namíbia e a Costa dos Esqueletos dominam com a severidade da areia e das ondas, existem fontes de água secretas, rios, lagos e pequenos oásis, onde o pulsar da vida ainda bate. Essas fontes raras e preciosas são a alma de um mundo esquecido, onde o tempo parece ter parado e a natureza conta histórias de perseverança, esperança e uma quietude sagrada. Aqui, hipopótamos, jassanãs e garças brancas surgem como personagens principais de uma antiga peça teatral, cada espécie desempenhando um papel único como guardiões, artistas e filósofos das águas. As fontes de água não são apenas fontes de vida, elas são símbolos dos sagrados lugares onde, se existe um Deus, ele certamente está escutando cada pulsação, cada ondulação. Na quietude dos rios secos e dos lagos cintilantes, a história dos hipopótamos, das jassanãs e das garças brancas ressoa como um hino à vida, um canto de força, delicadeza e espera. Na escuridão do rio Cunene, onde as águas serpenteiam entre as montanhas áridas do norte da Namíbia, o hipopótamo surge como um guardião colossal. Com um corpo imenso,
pesando até 3 toneladas, e olhos que brilham como 2 joias na noite, o hipopótamo é o símbolo de uma serenidade feroz, um paradoxo vivo entre força primitiva e tranquilidade profunda. O hipopótamo não apenas vive na água, ele é a própria água. Durante o dia, permanece submerso em rios ou lagos profundos, expondo apenas os olhos e as narinas, como pedras vivas fundidas ao fluxo. À noite, sai da água para pastar, seguindo caminhos que seus ancestrais trilharam há milhares de anos. No ambiente severo da Namíbia, onde a água é um bem mais precioso que o ouro, os hipopótamos são os guardiões do fluxo ancestral. Sua presença garante que o rio continue vivo, continue a correr, apesar do calor escaldante do deserto ao redor. Mas o hipopótamo não é apenas símbolo de quietude. É também um guerreiro feroz quando necessário, com dentes afiados e força suficiente para esmagar um crocodilo. O hipopótamo defende seu território com uma determinação implacável. Nas batalhas pelo controle do trecho do rio, seus rugidos ecoam pelos vales, um lembrete de que a vida, por mais pacífica que pareça, sempre carrega consigo a luta. Cada hipopótamo é uma história de equilíbrio entre serenidade e ferocidade, entre fundir-se às águas e lutar pela sobrevivência. Eles são os guardiões dos rios, mantendo o ritmo vital de um mundo esquecido, onde cada gota d'água é um sussurro de Deus. Nos lagos cintilantes das planícies alagadas de Etosha, onde a água reflete o céu profundamente azul, a Jassanã surge como uma verdadeira artista, com pernas anormalmente longas e dedos finos que se espalham como pétalas. A Jassanã não parece caminhar, mas deslizar sobre a superfície, pisando sobre folhas de Vitória Régia como uma bailarina em um balé silencioso. Ela é a personificação da leveza, vive como poesia e carrega consigo uma esperança frágil, mas radiante, chamada de ave lírio, por sua habilidade de andar sobre folhas flutuantes. A Jassanã é uma maravilha da evolução. Suas pernas, com dedos longos e garras delicadas, distribuem o peso do corpo de forma ideal, permitindo que se mova sobre a água sem afundar. Cada passo da Jassanã é uma dança, um poema escrito sobre a superfície líquida, onde as ondulações se espalham como versos da natureza. Mas a vida da Jassanã não é feita apenas de arte. No mundo dos lagos e pântanos, ela enfrenta ameaças constantes, crocodilos, cobras e até enchentes inesperadas que podem arrastar seus ninhos. A Jassanã possui uma estratégia reprodutiva singular. É o macho e não a fêmea que incuba os ovos e cuida dos filhotes. Ele carrega os ovos sobre o peito ou até os esconde sob as asas quando o perigo se aproxima, um símbolo de sacrifício e proteção. Cada ninho de Jassanã, construído com caules e folhas de Vitória Régia, é uma obra de arte efêmera, facilmente destruída pelo vento ou pela água. Mas é justamente nessa fragilidade que a Jassanã encontra sua força. Ela vive com leveza, como uma esperança flutuando sobre a água, lembrando-nos de que, mesmo nas condições mais difíceis, a vida ainda pode se tornar uma canção de beleza. Às margens tranquilas dos lagos da região de Caprivi, onde a água cintila sob o sol, a garça branca permanece imóvel como uma estátua viva, com sua plumagem branca pura, pernas longas e esguias e um olhar sereno. A garça branca não caça com pressa, nem voa apressadamente, apenas fica ali, esperando. Ela é uma natureza morta que respira, a personificação da paciência e da beleza da existência em seu estado mais puro. A garça branca, também chamada de garça real, é mestra da espera. Fica por horas à beira da água, com olhos atentos observando os menores movimentos sob a superfície.
Quando um peixe ou inseto passa, ela ataca com velocidade fulminante, seu bico afiado golpeando com a precisão de uma espada, mas na maior parte do tempo, apenas permanece ali, fundida à paisagem, como parte de um quadro sereno à beira do lago. A paciência da garça branca não é apenas uma estratégia de caça, é uma filosofia de vida. Num mundo onde tudo parece estar em constante movimento, das ondas na costa dos Esqueletos aos ventos no deserto da Namíbia, a garça branca escolhe permanecer imóvel. Ela não corre atrás da presa, não disputa território, apenas existe em uma espera silenciosa e bela. Cada passo lento que dá à beira da água é um lembrete de que, às vezes, a vida não precisa ser ruidosa para ter significado, mas a garça branca também carrega consigo uma fragilidade. Sua população está diminuindo devido à perda de habitat e à poluição da água. Cada garça que permanece silenciosamente à margem do lago é um símbolo de um mundo que está sendo lentamente esquecido, um mundo onde água limpa e paz já foram garantias. As fontes de água da Namíbia, do rio Cunene ao norte aos lagos de Etosha e Caprivi, são o coração pulsante de um mundo esquecido. Em um país dominado por desertos e areia, esses cursos d'água são fontes preciosas de vida, onde todas as criaturas se reúnem para beber, se reproduzir e sobreviver. Hipopótamos rugem como guardiões, jassanãs dançam como artistas, e garças brancas permanecem imóveis como filósofos. Juntos, compõem uma sinfonia da vida, onde cada gota d'água é uma nota musical. Mas as fontes não são apenas fontes de sustento físico. Elas são símbolos do sagrado. Na cultura dos povos San e Himba, a água não é apenas um recurso, é a alma da Mãe Terra, o local onde os espíritos dos ancestrais habitam. Se existe um Deus, como diz o provérbio, certamente ele escuta cada pulsar desses rios, cada ondulação sobre os lagos. Cada fonte é um lembrete de que a vida, por mais frágil que seja, sempre encontra uma maneira de continuar batendo. No entanto, esse coração está enfraquecendo. As mudanças climáticas, a extração de águas subterrâneas e a poluição estão ameaçando as fontes de água da Namíbia. Os rios secam, os lagos encolhem, e espécies como hipopótamos, jassanãs e garças brancas estão perdendo seus refúgios. Mas mesmo diante desse declínio, há uma lição. A vida, ainda que sob ameaça, continua tentando seguir em frente. Cada hipopótamo que nasce, cada ninho de jassanã construído, cada garça branca parada à beira do lago, é um batimento de esperança. A vida não nasce da compaixão, mas do conflito aceito. No coração selvagem da Namíbia, onde desertos, savanas e fontes de água se entrelaçam, as leis da natureza são escritas com sangue e garras. Este é o reino dos predadores, criaturas que carregam força, velocidade e sacrifício, mas que também suportam dores silenciosas. Leões de Etosha, chitas e cães selvagens africanos, cada espécie é um capítulo no livro implacável da vida, onde o conflito não é apenas instinto, mas fundamento da existência. Neste mundo, compaixão é um luxo. A vida se sustenta por escolhas cruéis, corridas contra a perda e a força dos laços entre companheiros. Neste documentário animal, nas savanas áridas de Etosha ou nas planícies vastas, cada predador conta uma história de regras e sofrimento. São guerreiros, solitários e aliados, entrelaçando juntos um cântico da vida, um cântico que não é doce, mas cortante e verdadeiro. Sob o pôr do sol escarlate do Parque Nacional de Etosha, onde as planícies douradas se estendem até o horizonte, os leões surgem como reis, com pelagem dourada reluzente, olhos frios e penetrantes, e rugidos que fazem o ar tremer. Os leões de Etosha são símbolos de poder, mas esse poder não vem apenas dos músculos. Ele é forjado por escolhas cruéis, por decisões manchadas de sangue em nome da proteção da linhagem. Os leões de Etosha vivem em grandes alcateias, geralmente compostas por várias fêmeas, filhotes e um ou dois machos dominantes, mas o reinado de um macho nunca é eterno. As batalhas pelo controle da alcateia estão entre os espetáculos mais brutais da natureza. Quando um jovem leão desafia o atual líder,
A savana vira um campo de guerra. Rugidos ecoam, garras rasgam carne e o sangue penetra na terra. O vencedor conquista não apenas o poder, mas também o direito de se reproduzir, e o preço pago muitas vezes é a morte dos filhotes do macho anterior. Quando o orvalho ainda brilha sobre as planícies de Etosha, uma silhueta esguia a travessa como um relâmpago. O guepardo, com seu corpo alongado, pelagem dourada salpicada de manchas e olhos penetrantes, é a personificação da velocidade. Conhecido como o animal terrestre mais rápido do mundo, o guepardo pode atingir até 100 km/h em poucos segundos, transformando cada caçada em um espetáculo impressionante de força e precisão. Mas por trás dessa velocidade está uma história de solidão e perda. Ao contrário dos leões, que vivem em grupos, os guepardos caçam sozinhos. As fêmeas criam seus filhotes isoladas, escondidas entre os capins altos para evitar predadores como leões ou hienas. Cada caçada é uma corrida contra o tempo. Com um corpo projetado para explosões curtas de velocidade, o guepardo tem apenas alguns segundos para alcançar sua presa antes que a exaustão o vença. Se falha, precisa esperar, ofegante sob o calor escaldante, enquanto a presa foge e outros predadores rondam, prontos para roubar seu prêmio. Mas a solidão do guepardo vai além da forma como caça. Está presente em toda a sua vida. Ao atingir a maturidade, os filhotes deixam a mãe e partem sozinhos, vagando por vastas extensões em busca de seu próprio território. No mundo do guepardo, não há apoio da alcateia, não há rugido de companheiros, apenas persistência, agilidade e um coração que não para de bater diante da perda. Cada vez que o guepardo corre, ele não corre apenas atrás da presa, corre contra a perda da caça, dos filhotes para predadores e de seu habitat, ameaçado pela expansão humana. Mas em cada passada, o guepardo é um símbolo de resiliência, de aceitação do conflito como parte essencial da vida e de continuar em frente, mesmo que seja sozinho. Nas vastas planícies da Namíbia, onde o horizonte parece não ter fim, o cão selvagem africano surge como uma sinfonia da conexão. Com sua pelagem manchada, orelhas grandes e vocalizações agudas que soam como uma canção, o cão selvagem vive segundo uma filosofia simples, porém profunda. A alcateia é a vida. Cada indivíduo é como uma célula de um corpo separado. Morre, unido, vive. Os cães selvagens africanos são caçadores formidáveis, mas sua força não está no tamanho ou na velocidade. Está na coordenação. Durante a caça,
Toda a alcateia atua como uma máquina perfeita, usando táticas complexas para cercar e abater suas presas, desde pequenos antílopes até grandes zebras. Mas o que torna esses cães realmente especiais é sua união. Após cada caçada, o alimento é compartilhado com todos com prioridade para filhotes, indivíduos debilitados e fêmeas grávidas. Não há egoísmo, não há disputa, apenas sacrifício pelo bem coletivo. A comunicação é o coração da alcateia. As vocalizações agudas, os toques de focinho e os movimentos de cauda são linguagens de afeto e conexão. Antes de cada caçada, a alcateia se reúne em um ritual cheio de energia, como uma cerimônia para reforçar os laços que os unem. Mas essa união também carrega dor. Quando um membro é perdido, a alcateia para. Uiva em lamento, como se despedisse de uma parte de si mesma. O cão selvagem africano nos ensina que a vida não é apenas sobre força individual, mas sobre conexão. Em um mundo onde o conflito é inevitável, eles escolhem enfrentá-lo juntos, transformando cada desafio em uma oportunidade de fortalecer o grupo. Mas o número desses cães está diminuindo devido à perda de habitat e às doenças, tornando sua lição ainda mais preciosa, uma lição que a humanidade em sua pressa e divisão parece ter esquecido. No reino dos predadores na Namíbia, as leis da natureza são escritas com regras severas. Os leões de Etosha reinam por meio de escolhas marcadas de sangue, os guepardos correm em meio à solidão e os cães selvagens africanos sobrevivem graças à força da alcateia. Mas por trás de cada regra existe uma história de dor a dor dos filhotes abandonados, das caçadas fracassadas, dos indivíduos esquecidos na batalha pela sobrevivência. A vida, como a Namíbia nos ensina, não nasce da compaixão. Ela nasce do conflito. Aceito o conflito entre predador e presa, entre indivíduo e grupo, entre vida e morte. Cada rugido do leão, cada corrida do guepardo, cada uivo dos cães selvagens faz parte dessa canção, uma canção que não é doce, mas cortante, real e profundamente significativa. Mas dentro dessa dor há uma beleza profunda. O leão, mesmo sendo impiedoso, protege sua linhagem. O guepardo, mesmo solitário, é símbolo de perseverança. O cão selvagem, com seu espírito de sacrifício, nos lembra da força da conexão. Eles são predadores, mas também são contadores de histórias, escrevendo a história da natureza selvagem com sangue, suor e gritos silenciosos. Namíbia, a terra dos desertos infinitos e savanas áridas, um símbolo vibrante de força e resistência. Mas agora, até mesmo os mais fortes estão vacilando. Nos últimos 50 anos, a temperatura média aumentou 1,5 graus Celsius, uma mudança que parece pequena, mas foi suficiente para transformar rios em leitos secos e pastagens verdejantes em mares de areia escaldante. Segundo o Ministério do Meio Ambiente da Namíbia, 2023, o país enfrenta secas severas sem precedentes. No meio dessa terra implacável, elefantes do deserto Nkunene caminham dezenas de quilômetros sobre areia escaldante em busca de águas subterrâneas. Em Caprivi, búfalos e antílopes Roan correm em batalhas desesperadas pela última faixa de pastagem. Cada jornada por alimento é uma aposta contra o destino, onde fome, exaustão e predadores como leões e guepardos espreitam nas sombras. A perda de habitat aprofunda feridas no coração da natureza namibiana. De acordo com a Fundação para a Natureza da Namíbia 2024,
Mais de 30% das savanas e florestas abertas foram substituídas por fazendas, assentamentos humanos e rodovias. Corredores migratórios ancestrais por onde rinocerontes brancos e guepardos um dia correram livremente, agora são bloqueados por cercas metálicas e estradas de concreto. Essa fragmentação isola populações animais, tornando-as mais fracas, mais vulneráveis à caça e menos capazes de se adaptar ao futuro. E o rinoceronte negro do sudoeste, orgulho desta terra, está à beira da extinção. Segundo o WWF 2024, cerca de 50 indivíduos são mortos por ano por causa de seus chifres. Chifres mais valiosos que o ouro no mercado negro os transformaram em alvos. Restam menos de 2,6 exemplares vivos, e cada morte é um corte profundo no patrimônio da humanidade. A luta contra a caça ilegal com caçadores armados até os dentes e traficantes impiedosos torna-se cada vez mais brutal. O declínio da biodiversidade se espalha como uma mancha de óleo. Os campos onde springboks e girafas brincavam estão agora erodidos e devastados pelo calor e pelo pastoreio excessivo. Nas áreas úmidas de Cunene e Caprivi, onde antes ecoavam os chamados das garças e dançavam as jacanas africanas sobre os pântanos, restam apenas lamaçais secos e rachados. Segundo a BirdLife International 2024, as populações de aves aquáticas em Caprivi caíram 25% em apenas uma década. Cada espécie perdida é um capítulo apagado do livro da vida, mas os seres humanos também não estão fora desse ciclo destrutivo. As comunidades Himba e San, que dependem do ecoturismo e da agricultura, veem suas fontes de água desaparecer e suas pastagens sumirem. A caça ilegal cresce. Os conflitos entre pessoas e vida selvagem se intensificam. Leões majestosos agora são vistos como ameaças ao precioso gado. Uma pergunta inquietante ecoa neste documentário animal. Será que a Namíbia conseguirá salvar suas maravilhas selvagens antes que seja tarde demais? Em meio à tempestade de desafios, a Namíbia acende uma chama de esperança. Mais de 43% do território, milhões de hectares de terra, estão sendo protegidos por guardiões não oficiais, as próprias comunidades locais. Este é o maior modelo de conservação comunitária do mundo, uma revolução silenciosa, porém poderosa. Nessas terras, os povos Himba, San e muitos outros grupos não apenas protegem elefantes, leões e rinocerontes, eles constroem o futuro com as próprias mãos. Por meio do ecoturismo, da gestão de acampamentos e da produção de artesanato, eles transformam a vida selvagem em um patrimônio comum, um tesouro a ser preservado. O resultado? Os leões de Etosha estão se recuperando, com uma população estimada entre 450 e 600 indivíduos. Os rebanhos de elefantes do deserto em Cunene, outrora à beira da extinção, agora caminham com orgulho pelas savanas. Uma das iniciativas mais inovadoras é o programa Lion Ranger, criado em 2018. Guardas florestais locais, treinados no uso de tecnologias modernas como GPS e sistemas de alerta precoce, monitoram cada movimento dos leões. Quando um leão se aproxima de um rebanho,
Luzes solares e rádios de aviso são acionados, permitindo que as comunidades reajam antes que a tragédia aconteça. Cercas de proteção são construídas com madeira e aço reciclado, duráveis e ecológicas. Graças a esses esforços, os casos de represálias contra leões diminuíram em mais de 60% em várias regiões, segundo o Ministério do Meio Ambiente da Namíbia, 2023. Mais importante ainda, aqueles que antes viam os leões como inimigos, agora os chamam de vizinhos. A maior história da Namíbia, talvez, seja o renascimento milagroso dos elefantes do deserto de Kunene. Na década de 1980, a guerra e a caça ilegal quase apagaram esses gigantes do mapa. Restaram apenas algumas dezenas de indivíduos escondidos em vales desolados. Mas graças à perseverança e determinação, com o apoio da organização Save the Elephants e da Fundação para a Natureza da Namíbia, os gigantes retornaram. Hoje, cerca de 150 elefantes do deserto percorrem rios secos, cavando com suas presas os chamados poços de elefante no solo endurecido. Eles não apenas sobreviveram, mas nos lembram do poder milagroso da recuperação. A Namíbia também se orgulha de abrigar fortalezas de biodiversidade como Erinde e o Parque Nacional de Etosha. Erinde, com mais de 7,7 hectares, é onde os Big Five leão, leopardo, rinoceronte, elefante e búfalo circulam livremente. Já Etosha, com sua imensa planície salgada de 8,6 milhas quadradas, se transforma em um paraíso durante a estação das chuvas para flamingos e milhares de aves migratórias. Nos poços d'água de Ocalcoejo e Halali, sob o pôr do sol flamejante, ocorrem batalhas de vida ou morte entre antílopes e leões brutais, belas e primitivas. Essas reservas não são apenas refúgios da vida selvagem, são laboratórios naturais, onde a ciência e a esperança se encontram. Para proteger o futuro, a Namíbia segue inovando. Programas de educação ambiental alcançam até as aldeias mais remotas, plantando sementes de consciência entre as novas gerações. Drones patrulham os céus, rastreando vestígios de caçadores ilegais. Aplicativos de celular permitem que comunidades relatem conflitos com a vida selvagem em tempo real. O ecoturismo sustentável, com lodges ecológicos e passeios geridos pelas comunidades locais, injeta milhões de dólares na economia nacional, segundo o Ministério do Turismo da Namíbia, 2024. Um ciclo virtuoso. Proteger a natureza para crescer. Crescer para proteger a natureza. Os desafios permanecem. Mudanças climáticas, secas e pressão humana ainda pesam, mas o espírito pioneiro da Namíbia, uma fusão de tecnologia, comunidade e coragem, é uma chama viva no coração do deserto. E ali, entre poeira e ventos quentes, ecoa o bramido dos elefantes como um juramento eterno. Nós não desistiremos. Cada pequena ação tem um grande poder. Quando você reduz o uso de plástico, quando fecha a torneira aberta, quando escolhe um produto sustentável em vez de um descartável, você está colocando uma pedra na torre da esperança. Você também pode ser a voz daqueles que não podem falar. Compartilhe a história dos leões de Etosha, dos elefantes de Kunene ou das dunas vermelhas flamejantes nas redes sociais. Uma foto, um texto, um apelo. Você não está apenas espalhando consciência, você está acendendo a chama de verdadeiras transformações. Se um dia você se encontrar no meio do deserto da Namíbia, vendo a areia vermelha brilhar sob o pôr do sol, leve essa história para casa, porque essas memórias, quando contadas, podem acender sonhos de proteção em pessoas que nunca pisaram lá. Junte-se a essa jornada. Com cada pequeno passo, hoje você está semeando esperança para o futuro da Namíbia, para a vida, para este planeta. A Namíbia é a canção da resiliência, onde manadas de oryx atravessam dunas vermelhas em chamas sob o sol escaldante, onde os leões de Etosha espreitam em silêncio junto aos poços d'água sob a noite prateada pelo luar, onde cada batida do coração, cada respiração das criaturas ecoa como uma melodia sem palavras da sobrevivência. Sob o calor abrasador e a seca devastadora, a vida aqui continua a brilhar com perseverança incansável,
indomável, mas o futuro dessa sinfonia heróica está em nossas mãos. Permita que a Namíbia continue a entoar sua canção pela vida. Curta, inscreva-se neste documentário animal e ative o sininho para explorar conosco mais maravilhas da natureza. Das dunas vermelhas flamejantes à costa envolta em névoa, das savanas áridas às planícies alagadas e férteis, a Namíbia é um lembrete de que a vida sempre encontra um caminho e que temos a responsabilidade de protegê-la.